Para Ele são todas as coisas. Oh Senhor, Tu és lindo, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, pelo conhecimento do Senhor, ministrado a nós por meio da Tua palavra. Nos ensina a amar a Tua palavra, Deus. Eu declaro sobre a igreja de Paranaguá, Deus, um tempo de amor pela Tua palavra, Deus. Eu profetizo sobre Paranaguá, Deus. Eu declaro que cada crente vai amar a Tua palavra, vai passar tempo com a Sua palavra, Deus. Vai se dedicar à Tua palavra, vai empregar o seu coração a entender os Seus desígnios, Senhor. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis Teus juízos e os Teus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis Teus juízos e os Teus caminhos. Aleluia. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus, irmão. Irmãos, hoje nós vamos pontualmente até no máximo 10h30, amém? Na próxima terça-feira, nosso horário de início é às 7h30, amém? Nós vamos fazer um intervalo e nós vamos voltar para cá para nós terminarmos pontualmente às 10h, certo? Amém? Porque a maioria trabalha amanhã, a gente vai viajar ainda hoje, então 7h30 chega aqui, certo? 7h30 no próximo mês, no mês de agosto, pontualmente nós vamos começar a ministrar então a aula aqui. Hoje nós temos uma lista de presença, certo, Heberton? Você quer falar alguma coisa aqui, meu lindo? Eu acho que você precisa, né? Irmãos, paz, boa noite. Nós temos uma lista de presença. Na realidade, alguns irmãos se inscreveram agora, né, no início da aula. E a gente está com uma lista, a gente vai alinhar melhor essa questão das presenças. Também nós vamos alinhar essa questão de como manter os irmãos informados. A gente vai ver a melhor forma de estar avisando ou por e-mail, fazendo grupos, ou através do WhatsApp, o material que o pastor Felipe for postando, a gente vai ver a forma de alinhar melhor essa questão. Mas a gente está com a lista. Você que não fez a tua inscrição ainda hoje, no finalzinho, quando você estiver saindo, passa ali naquela mesinha, onde também está o material, se você quer dar uma olhadinha no que tem ali, e faça a inscrição conosco, até mesmo para a gente pegar o teu telefone, WhatsApp, e-mail, para a gente estar mantendo os irmãos informados. E qualquer dúvida que você tiver daqui em diante, procure eu, procure a Fábio, a gente vai estar vendo a melhor forma possível para a gente manter os irmãos informados. Sugestões também, irmãos, fale para nós a melhor forma, quem sabe, da gente estar mais próximo um do outro, os irmãos de outras igrejas que estão aqui também, ok? Deus abençoe, em nome de Jesus, amém. Amém. Coisinha querida, né, irmão? Quem aqui é de outro ministério? Outra igreja nós somos. Jesus vai casar uma vez só, amém? Não tem outra igreja, nós somos da mesma igreja, amém, irmãos? Quem aqui é de outro ministério? Levanta a mão. De outro ministério. Vocês são de que ministério aqui, irmão? Quadrangular? Aqui tem outro, mais quem é de outro ministério aqui? De que ministério você é, irmão? Comunidade da Graça. Aqui? Bola de Neve. Pessoal junto é tudo bola, né? Lá, aonde? Aqui? Shalom? Shalom, então. Aqui? Assembleia de Deus, amém. Lá a irmã também levantou a mão? Assembleia de Deus também?
Do céu aqui tem alguém? Aleluia. Esperava um entusiasmo maior, eu confesso. Mas amém. Ah, Jesus é lindo demais. Diz que tinha 2 meninos conversando. E um falou para o outro, falou, quando eu morrer, eu quero morrer dormindo, igual meu avô. O outro falou, eu não quero morrer gritando igual os passageiros do ônibus que ele estava dirigindo, não. Aleluia. Se Deus não é gente, né, irmão? Minha Bíblia está se rasgando toda aqui e eu não mudo. Mudar para quê? Essa aqui está dando certo, né? Irmãos, a gente vai falar agora, essa ficha aqui, quem preencheu essa ficha aqui? Diga aleluia. Essa ficha aqui você vai entregar ela no final, tá? Amém? Você vai entregar ela no final. Por quê? A gente quer saber. A gente quer saber para poder se mover dentro das nossas possibilidades. Dentro daquilo que a gente pode fazer, a gente vai se mover para os próximos meses e melhorando cada vez mais a nossa comunicação para levar a palavra de Deus a muita gente. Abra sua Bíblia agora em Eclesiastes 3:11. Esses 3 próximos meses, o que nós estamos falando é a dispensação dos evangelhos. Tá certo? Se você quiser anotar, é a dispensação dos evangelhos, a característica da comunicação de Deus por meio deles. Como que Deus se comunica por meio de cada evangelho. A dispensação dos evangelhos. Que não são as dispensações bíblicas, como eu já disse, que são 7. Você vai ouvir muito pouca coisa sobre esse assunto que a gente está tratando hoje, que é o evangelho eterno. Nós tratamos sobre a questão do parênteses, certo? Nessa primeira aula, amém? Nós falamos sobre como a eternidade se comportava, como a eternidade se comportou, o que aconteceu, por que então o tão famoso Lúcifer não pode ser salvo, não pôde obter a salvação, não pôde obter o perdão, por que ele se torna desculpável, por que a aplicação de Romanos capítulo 1, versículo 20 o alcança. Então a gente falou especificamente sobre a postura da eternidade e o envolvimento dos anjos nesse evangelho. Esse evangelho foi pregado, de certa forma, para os anjos. Dizer que esse evangelho foi pregado para os anjos soa um pouco heresia. Se você levar essa mesma aula falando essa frase apenas para alguém, talvez o cara vai dizer, meu Deus, mas o que é isso e tal e tal. Então é por isso que você precisa estar amarrado com toda essa concepção bíblica, com todos esses textos, para você poder fornecer, para transmitir uma informação. Irmão, não ensine nada que você não entendeu, amém? Se você não entendeu, dê tempo a você mesmo para entender. Quando você ensina o que você não entendeu, você multiplica a ignorância. Não seja um multiplicador da ignorância. Entenda o assunto, estude o assunto, gaste tempo, e aí depois você ensina. Amém? Eclesiastes 3:11, como eu disse, a gente falou da primeira parte dos anjos, agora eu queria falar da humanidade, de nós homens, dos povos, das tribos, das línguas, das raças, e de que maneira esse evangelho eterno nos alcança. Falar um pouco, rapidamente, dessa lei inerente, isso é um assunto que a gente vai trabalhar também nessa escola, nesse primeiro módulo, mas passar por ele rapidinho, para a gente não desfocar. Eclesiastes 3:11 diz assim: tudo fez Deus, formoso, no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Em algumas versões diz, Deus pôs o mundo, amém? Deus pôs o mundo, mas o sentido é basicamente o mesmo. Eu gosto dessa versão que diz eternidade, porque nos remete melhor a essa característica de Deus. Deus fez uma obra, as obras que Deus fez, do início
até o fim. Irmão, quando Jesus, melhor dizendo, estava falando com aquela mulher samaritana, você lembra? Aquele texto do Evangelho de João, capítulo 4. Me vê esse texto em mente, agora eu quero falar dele. Talvez você não vai encontrá-lo no nosso material, mas anote aí. João capítulo 4 é um exemplo muito claro, porque quando Jesus está conversando com aquela mulher samaritana, Jesus pede água para ela, e Jesus então disse que poderia dar água para ela. Da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Então ela pergunta, como é que você vai tirar a água desse lugar? Porque é muito fundo. E ela fala, então, a resposta dela remete a um poço fundo. O poço fundo que aquela mulher samaritana estava mencionando, não era o poço. Não era o poço. Ela estava falando de um poço dentro dela, amém? Ela estava falando de uma vontade incontrolável. De um desejo incontrolável. Aquela mulher tinha um desejo incontrolável, ela já tinha tido 6 maridos. Então ela tinha algo dentro dela, algo que não podia ser contido. Algo que ela tinha uma satisfação dentro dela que não podia ser atendida por nada e nem por ninguém. E ela já tinha tentado isso em 6 casamentos, amém? Por quê? Por que as pessoas conseguem ter tantas coisas, possuir tantas coisas? Por que um homem, na minha época, havia uma banda chamada Nirvana. Quem já ouviu Nirvana? O Kurt Cobain, é assim que fala? Ele tinha uma casa de não sei quantos cômodos, era um cara rico ao extremo, e de repente o cara dá um tiro na cabeça. Por quê? Por que esse indivíduo se mata? Teve uma vez que eu recebi uma foto dizendo assim, dizem que dinheiro não traz felicidade, mas dinheiro compra jet ski. Você já viu alguém triste num jet ski? Aí mostrava um cara assim, andando num jet ski, feliz da vida, parecendo pinto no lixo. Então assim, na nossa aplicação humana, uma pessoa que tem muitos bens, uma pessoa que tem acesso a muitas coisas, que tem muitas propriedades, ela é feliz. Há um mês atrás eu fui na Alemanha. E você chega na Alemanha, é uma nação praticamente sem necessidade. Você vê tudo ali no lugar. Os alemãos são fera em tudo que faz. Então você vê um indivíduo que tem tudo, consequentemente você acha que ele é plenamente feliz. Mas esse texto aqui, de Eclesiastes 3:11, diz que Deus coloca a eternidade no coração do homem. Deus fez tudo formoso em seu devido tempo e também pôs um espaço no homem. Um espaço muito fundo, um poço muito fundo, amém? Por isso o indivíduo... Oi? Diga, meu lindo. O problema da mulher samaritana era terrível, que era mais profundo do que um poço, mas me parece que literalmente está falando do poço. A Bíblia literalmente, por exemplo, se a gente for interpretar tudo com esse prisma literal, e é uma das modos de interpretação, é o modo alegórico, usando hipérbole, usando conjectura e usando todas essas ferramentas da hermenêutica. Mas, por exemplo, Isaías diz que viu grandes pombas saindo dos seus pombais. No livro de Isaías 65. Não, é só para tentar responder a pergunta. Isaías viu grandes pombas saindo dos seus pombais. Isaías estava falando do quê? Isaías 63, 65, eu posso achar esse texto aqui. Ele estava falando de aviões, obviamente. Ele não conseguia descrever o que ele estava vendo, o sentimento que ele tinha. Então, assim, por isso nós temos um modo de interpretação, o modo alegórico. Literalmente, ela está falando do poço. Mas interpretando a Bíblia de um sentido devocional, analisando todo o contexto. Porque você avaliando um texto, ela está falando do poço. Mas no contexto diz que ela tinha 6 maridos. Então, assim, que poço é esse? Eu tenho
Exatamente, mas assim, ó, o que eu estou querendo dizer para o senhor é o seguinte, literalmente está certo, ela está falando de um poço. Mas a hermenêutica, ela me dá ferramenta para mim usar uma interpretação alegórica no texto, você está entendendo? Nós vamos falar disso, né? Não no primeiro módulo, mas essa é uma matéria que a gente vai falar dela. Mas eu posso fazer uma interpretação considerada a interpretação devocional, que não é errada. Literalmente a Bíblia está falando o que você está falando, mas eu estou interpretando a Bíblia aqui de uma forma devocional, amém? E isso não fica errado, porque todo o contexto me remete a uma mulher que tinha 6 maridos. Essa mulher, irmão, era uma fanqueira, não era não? Era ou não era? Ela era problema, essa mulher, irmão. Era ou não era, irmão? Tinha um poço fundo dentro dela. Então, assim, respondendo à pergunta do senhor, o senhor está totalmente certo, porque a Bíblia é literal. A Bíblia diz o que ela quer dizer. Essa é uma regra absoluta. Por isso eu digo a você, que é bom a pergunta dele. Assim, irmãos, você não vai aonde a Bíblia para. Por isso eu, Felipe, não acredito em livros onde a pessoa tem uma profunda revelação do inferno, uma profunda revelação do céu. Irmão, a revelação do inferno e do céu tem na palavra de Deus. E ela é absoluta, ela rege a minha fé. Por isso eu não acredito no cara que está... Agora surgiu um pastor que está escrevendo a continuidade do livro de Atos. Ah, irmão, faça-me o favor. A Bíblia é literal. Ela diz o que ela quer dizer. Só que, como eu disse, a gente não vai entrar nessa esfera, mas nós temos modos de interpretação bíblica atribuídos ao modo devocional, que é a mensagem que você escuta no domingo à noite, amém? O seu pastor, quando traz uma mensagem para você no domingo à noite, ele está trazendo uma linguagem devocional, que não é essa linguagem que nós estamos usando aqui agora. Nós estamos numa aula, avaliando situações, periciando alguns textos, que não é a mesma coisa de domingo à noite. Então, o que eu estou trazendo, o raciocínio que eu estou trazendo sobre a mulher samaritana, é uma ideia do culto de domingo à noite. Porque quando ela fala do poço, automaticamente Jesus dá uma palavra de conhecimento a ela. Disseste bem. Tivesse 5 maridos e o 6º não é o seu marido. Então o contexto está relacionado a uma carência sexual que ela tinha. A um poço sem fundo. E que Jesus podia saciá-la. Amém? Esse assunto vai muito longe. Então, assim, amém? Mas está tranquilo? Está bacana? Então tá, irmão, você pode ficar à vontade, tá bom? Para discordar, para contrapor, desde que isso seja feito de uma forma bacana, vai ser muito legal. Voltando à questão desse texto de Eclesiastes 3:11. Deus coloca a eternidade no coração do homem, certo? Deus coloca um poço. Opa! Meu Deus do céu, depois corta isso aí, hein, irmão. Ou vai chamar de gordo. Mas eu acho que acho que foi um sinal do céu, né, irmão? Eu acho que foi um sinal do céu. Eu acho que eu vou ficar em pé. Meu Deus do céu. Deus se coloca dentro do homem, Deus coloca um poço dentro do homem, e esse poço, obviamente, quem pode preencher é só o Senhor. Deus coloca em nós um espaço para que Ele possa, então, habitar. Eternidade é onde Deus se move. Para Deus se mover, me explica uma coisa. Deus mede o céu com a palma das mãos, chama as estrelas pelo nome, Deus desliza nas asas do vento, Deus toma as nuvens como seu carro. Deus é grande, certo? Diga para quem está do seu lado, Deus é grande. Deus é muito grande. Deus é grande demais. Agora, como é que um Deus, olha para mim, como é que um Deus tão grande, tão grande, tão grande, pode morar no coração de um homem? Porque Ele colocou a eternidade no coração do homem. Porque Ele colocou um lugar no homem, para que ele possa se mover dentro do homem. Então esse texto nos remete a isso, nos remete a algo do homem que carece, que precisa de Deus, uma necessidade de Deus. Existe isso no homem. Pensando nisso, irmãos, eu pergunto a você, alguém que está lá nas montanhas do Tibete, lá no Himalaia, ninguém pregou para esse indivíduo,
ninguém pregou para esse cidadão. Ele vai ser julgado com base em quê? Ele pode ser salvo? Pode, sim ou não? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 14, versículo 17. Me ajustando aqui, né, irmão? Que o banquinho já era. Atos 14, 17. Querendo dar uma de fininha ali, sentar naquele banco, né? Versículo 16. O qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Preste atenção no 17. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Versículo 17 novamente. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Aqui está falando a respeito de Deus, amém? Quem pode dar chuva e estações frutíferas? Então aqui está dizendo, contudo, ele não ficou sem deixar um testemunho de si mesmo, introduzido nos povos, introduzido numa civilização. Toda civilização, todas elas, e se você quiser anotar um livro para ler sobre esse assunto, chama Fator Melquisedeque. O Fator Melquisedeque é um livro de Don Richard. Eu quero ver se eu consigo trazer alguns exemplares dele no próximo mês, para você adquirir ali na loja. O Fator Melquisedeque fala, ele é um antropólogo, um linguista também, um doutor, um médico, ele é um monte de coisa, esse cara. Ele escreveu um clássico chamado Totem da Paz. Foi um homem que ganhou, e ele é um batista, se eu não me engano. Batista daquele das antigas mesmo, daquele tradicionalzão mesmo, mas um ganhador de alma, meu Deus do céu. E Don Richard, ele escreveu esse livro que fala sobre a concepção dos povos em relação a esse testemunho que Deus deixou. Todas as civilizações sabem que um dia a terra foi coberta por água. Sabe que um dia houve um dilúvio, segundo Don Richard. Todos os povos sabem que um dia houve uma chuva tão grande que trouxe um prejuízo imensurável para a terra. Irmão, quando Paulo estava em Atenas, quando Paulo fez uma pregação em Atenas, Paulo usa o altar ao Deus desconhecido, e Don Richard fala sobre esse altar. Paulo faz uma perícia profunda em Atenas, para avaliar naquela civilização uma brecha, que o evangelho pudesse entrar. E ele acha o altar ao Deus desconhecido, e ele usa trechos da filosofia de um sábio chamado Epimênides. E se você ler o livro, você vai conhecer essa história. Eu não vou te contar toda ela pelo tempo que a gente não tem. Mas com base na eternidade que Deus coloca no homem, e com base em um Deus que deixa um testemunho de si mesmo, em todas as civilizações, nós compreendemos então um pouco da lei chamada lei inerente. Ou seja, Romanos capítulo 1, versículo 20, aquele texto que a gente leu, diz que os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder claramente são vistos pelas coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis.
Quando Adão, quando Abel, quando Caim, quando Noé, quando todos esses homens, eles não tinham a palavra, certo? Mas eles tinham uma consciência do certo e do errado? Sim ou não? Você é um ser tricotomo. Você é um ser tricotomo. Se eu não me engano, esse texto está aqui no meu celular. Deixa eu pegar um texto aqui para você ver aqui uma coisa. Enquanto isso, dê um sorriso para quem está do seu lado. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todo o vosso espírito, alma e corpo, diga comigo, tricotomia. Tricotomia é a palavra grega aplicada a um indivíduo que tem 3 partes em si. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, também não quero me aprofundar, aqui a gente vai falar da humanidade. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus é triuno e Deus cria um ser também triuno. Você tem no seu corpo tato, olfato, visão, paladar, audição, amém? E você tem na sua alma mente, vontade e emoção. Você tem no seu espírito, você tem livre-arbítrio, intuição e consciência. Tudo isso está dentro de você. E por essa lei, que homens se tornam indesculpáveis, então você é julgado. Você e eu somos julgados. Porque Deus deixou um testemunho de si mesmo, e Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Então, os atributos invisíveis de Deus, ou seja, o anúncio do Evangelho eterno, porque um dia declara outro dia, uma noite declara outra, ou seja, há um anúncio na natureza que Deus existe. Há uma lei no homem que o conduz a Deus. Há algo no homem que o empurra para Deus. No livro de Don Richard, ele conta uma história de uma tribo chamada, eu não me lembro o nome da tribo, mas essa tribo adorava um Deus cujo nome era Sacarim-Taim. Essa tribo adorava esse Deus, era o único Deus deles, o Deus que criou os céus e a terra, e eles faziam tudo certinho, irmão, tudo direitinho. Chega um missionário nessa tribo e diz, olha, Sacarim-Taim não é Deus, Deus é Jeová, e tá, eles não, Sacarim-Taim é o nosso Deus, nós só adoramos a Ele, nós só servimos a Ele. Irmão, essa tribo adorava a Deus, amém? O Deus que essa tribo adorava é o mesmo Deus que eu e você adoramos, amém? E eles o chamavam de Sacarim-Taim. Então eles o chamavam de Sacarim-Taim, e esse missionário tentando convencê-los, e ele não teve sucesso. Depois de um bom tempo, mandaram um outro missionário lá. E esse outro missionário chega, ouve o testemunho que esse povo tinha acerca de Deus, o testemunho que Deus tinha deixado nesse povo acerca dele mesmo. Então eles dizem, olha, o nosso Deus é Sacarim-Taim. Veio alguém aqui nos convencer de que nosso Deus não é, nosso Deus é assim, nós só adoramos a Ele, nós só prestamos culto a Ele. Então esse missionário, esse segundo missionário, disse, o meu Deus também é Sacarim-Taim. Só que eu vim aqui dizer para vocês que Sacarim-Taim teve um filho. Aleluia. Porque Deus deixou um testemunho de si em todas as civilizações. Deus se coloca no indivíduo. E como, irmão, essas pessoas vão ser salvas? Eu vou falar algo para você agora, que está no campo de alguém que estuda e que não tem, talvez, know-how para afirmar isso. Amém? Não sou um profundo conhecedor de grego, nem um raso conhecedor de grego e de hebraico. A gente sabe algumas palavrinhas que está aqui anotadas, amém? Mas eu queria que você desse uma olhada num texto de Apocalipse, capítulo 11, deixa eu achar aqui. Apocalíptico.
Já acho aqui, irmão. Eu acho que é 11. Abra sua Bíblia, só para ficar mais clara essa questão da norma gravada, abra sua Bíblia, desculpa, em Romanos 2,15. E depois a gente vai para Apocalipse. Só para ser mais um texto para você, falando sobre essa norma gravada no homem, sobre essa lei dentro do homem. Amém? Romanos 2,15 diz assim: esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Versículo 15 novamente. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutualmente acusando-se ou defendendo-se. Amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse 11, versículo 18. Irmãos, se nós não conseguimos concluir essa aula aqui, nós provavelmente vamos tentar fazer algum vídeo, alguma coisa, para que a gente tente complementar esse assunto, amém? Apocalipse capítulo 11, versículo 18. Amém? Observe comigo esse texto. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e os que temem o teu nome, tanto aos pequenos quanto aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Irmão, observe comigo que existem aí 3 classes de pessoas nesse texto aqui. Olhe para esse texto novamente e observe aqui o seguinte: para dar galardão aos teus servos, os profetas, amém? Aos seus santos e os que temem. A pergunta é, irmão, volte lá para Salmo de número 19. Melhor que... Versículo 5. O qual, como noivo, que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Amém, irmão? Esse texto de Apocalipse descreve 3 classes de salvos. Ele fala dos servos, ele fala dos santos e ele fala dos que temem. Se nós tivéssemos tempo, a gente ia olhar mais alguns textos que nos mostra o evangelho eterno, o evangelho qual nós estamos falando hoje, que Deus se anuncia através de tudo que foi criado. A principal característica do evangelho eterno, se você está anotando, pode anotar isso. A principal característica do evangelho eterno
é dar temor ao homem. A Bíblia diz que a voz de Deus é como o som de muitas, como a voz de um trovão. A voz de Deus, ela tem uma atribuição, ou seja, uma ligação direta com coisas que estão relacionadas à natureza, sim ou não? O som de muitas, a voz de um, o som de um. Quando você ouve a voz de Deus, o sentimento que gera no seu coração, com certeza vai ser o temor. É impossível que alguém seja salvo sem temor. Ninguém pode ser salvo sem temer a Deus. O temor do Senhor é princípio de muitas coisas. A Bíblia descreve como o princípio da sabedoria. Sem santidade ninguém verá o Senhor, essa é uma atribuição da graça descrita em Hebreus. Mas, irmãos, é impossível que alguém seja salvo, que alguém entre em muitas coisas, adore ao Senhor, louve ao Senhor, sem temor. Você vai ver na sua lição que existem vários textos ali atribuídos ao temor. A criação promovendo no homem o temor, amém? E agora, olhando para esse texto de Apocalipse, ele descreve várias classes de salvos, que receberam galardão. Ele apresenta os servos, os profetas, ele apresenta os santos, que somos nós, amém? Amém, irmão? Amém. Santificado pelo sangue de Jesus, justificado pelo sangue de Cristo, e ele apresenta os que temem. Quem são os que temem? Provavelmente, digo eu, com base nas Escrituras, aqueles que foram alcançados pelo Evangelho eterno. Porque a Bíblia diz, mas nós temos o entendimento de que a salvação não existe se Cristo não alcançar esse indivíduo, amém? Mas volte a sua palavra para Romanos capítulo 1, versículo 20. Vocês estão aqui comigo, amém, irmão? Romanos capítulo 1, versículo 20, diz o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria, olha para mim, o que é a divindade de Deus? O que é a divindade de Deus? A divindade de Deus é onde consiste a compreensão da trindade, do Deus triuno, amém? Deus se revela através de tudo que criou. A Bíblia diz acerca de Cristo que tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Pastor, como é que você explica isso? Eu não consigo explicar, mas eu consigo entender o seguinte: Deus é tão bom, Deus tem um amor tão profundo pelo ser humano, que Ele criou várias formas de comunicação para trazer o homem para Ele, amém? Para fazer com que esse homem chegasse ao pleno conhecimento da verdade. Então a relação dos anjos com o Evangelho eterno é uma. Eles contemplaram a criação. Qual a nossa relação com esse Evangelho? Deus colocou a eternidade em nós. Deus colocou uma lei em nós, e Deus deixou um testemunho de si mesmo em todas as civilizações. Certa vez um cientista fez uma experiência e criou uma criança sem nenhum contato com nenhuma literatura religiosa, sem nenhum contato com nenhuma expressão religiosa, porque esse cientista era um ateu, e ele queria provar que Deus era um produto da mente humana. E ele então, criando essa criança cresceu sem esses vínculos com a religião, mas quando ela ficou adolescente, ela fez uma pergunta para ele, olhando o sol, olhando os pássaros, olhando a ordem de tudo, ela perguntou: pai, o sol todos os dias nasce no mesmo horário e se põe no mesmo horário. Os pássaros cantam, as estações, elas existem nas mesmas épocas. Pai,
Quem coordena tudo isso? Quem coordena tudo isso? Existe no homem, existe em nós, um ponteiro apontando para Deus, amém? Deus colocou isso dentro de nós. Deus colocou isso em nós. E quando nós então nos deparamos com toda a grandeza e com toda a manifestação de Deus, os céus refletem a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Esse texto diz que o que de Deus se pode conhecer são claramente vistos pelas coisas que foram criadas, os seus atributos e também a sua divindade. Qual a principal característica do Evangelho eterno? Temor. E Apocalipse capítulo 11 apresenta 3 classes de pessoas. Por isso que eu acredito que o irmão que está lá nas montanhas do Himalaia, esse irmão pode ser salvo. Claro que ele pode. Mas por que nós precisamos ir pregar para ele? Porque a ideia de Deus é que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que é que nós vamos fazer, mostrar para esse indivíduo, mesmo que ele tenha um conhecimento acerca de um Deus? As pessoas adoravam um Deus desconhecido, um Deus que não tinha nome, um Deus que não tinha nenhuma atribuição sobre ele, era um Deus desconhecido, mas as pessoas o adoravam, porque o reconheciam através de tudo que Deus havia criado. Havia um altar em Atenas ao Deus desconhecido. Abraão foi chamado por um Deus desconhecido. Mas esse Deus desconhecido pode ser conhecido através do que criou. E quando nós nos deparamos com todo o anúncio de Deus por meio do que Ele criou, nós entendemos que existe eternidade em nós. Que existe uma dependência em nós. Que existe uma lei gravada em nós, que nos faz voltar para o nosso próprio espírito. E nós somos julgados com base na consciência. Então, irmãos, para a compreensão desse assunto que nós estamos falando aqui, o Evangelho eterno. O Evangelho eterno é um modo de Deus se comunicar conosco, de Deus se revelar a nós. E Deus tem um propósito em tudo que faz, amém? Deus não faz nada sem propósito. Deus não fez as praias, Deus não fez o sol, Deus não fez o mar. A Bíblia diz que Deus mediu os céus com a palma das mãos. Tudo que Deus fez tem um propósito. E tudo que Deus fez, o anuncia. E esse é o Evangelho eterno, que gera temor em nós. Quando você vê um terremoto, você fica temeroso. Quando você vê um trovão, meu Deus do céu, tira tudo da tomada, é ou não é? E a voz de Deus é como o som de um... E o que um trovão causa em nós? Temor. A voz de Deus é como o som de muitas águas. Eu morei num lugar que deu enchente, né, irmão? 98% de Itajaí foi cheio de água. Era muitas águas. Muitas águas. A voz de Deus são como o som de muitas águas. Muitas águas, quando dá uma chuvinha, quando dá muitas águas lá em Itajaí, e ameaça dar um enchente, sabe o que o povo faz? Irmão, compra cavalete, sobe tudo para cima. Por quê? Porque existe um temor. A gente vai falar mais sobre o temor depois, em compreender melhor o temor. O temor é medo? Às vezes também é. Isaías teve um certo medo de Deus. Ai de mim, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ai de mim. O ai me remete a um sentimento cujo nome é medo, amém? Irmãos, então, eu queria estimular você a baixar esse conteúdo e a estudar melhor esse assunto. As nossas bases e as nossas fontes. O que vocês leram, pastor, sobre esse assunto? Eu me formei na Escola de Missões da MCM
Depois fiz outros cursos, obviamente, mas esse foi um curso onde eu aprendi com o pastor José Rodrigues. E ele tem um áudio falando sobre esse assunto, um DVD. Claro que a linha dele é um pouco diferente, a gente acaba agregando aquilo que entende, mas nós não temos problema em revelar as nossas fontes. E também esse livro, que se você quiser entender esse assunto melhor, você tem que fazer desse livro um livro de cabeceira, chamado Fator Melquisedeque, de Dom Richard. Amém? Amém, irmão? Amém. Deus se anuncia através de tudo que criou. Deus se anunciou aos anjos. O evangelho eterno será anunciado pelos anjos, como a gente viu em Apocalipse capítulo 14. Vi um anjo que tinha nas mãos um evangelho eterno. E a base da sua mensagem era a criação do universo. Nós vamos desenvolver melhor esse assunto, à medida com que a gente for falando de dois assuntos que, um deles não está nesse primeiro módulo, mas um está, que é a antropologia bíblica. A gente vai falar da origem do homem, da criação do homem, da formação do homem. Falar um pouco melhor sobre o corpo, sobre a alma e sobre o espírito do homem, e sobre a nossa semelhança, se nós somos iguais a Deus ou não. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o evangelho do reino de Deus. A gente vai compreender algumas parábolas. Salvação e reino são coisas separadas, amém? Não é a mesma coisa. Uma coisa, nós compreendemos as parábolas que nos conduzem à compreensão da salvação. A outra coisa é nós compreendermos as parábolas que nos levam ao entendimento da recompensa. A salvação é de graça, mas o reino é tomado à força. E só os que se esforçam se apoderam dele. Amém? São formas de Deus se comunicar, e uma delas é o evangelho eterno. Amém, irmãos? Amém. Você está aí comigo? Amém. Você está disposto a estudar isso? Amém. E eu espero que isso tenha agregado alguma coisa à sua fé, e que você possa ver Deus como um Deus amoroso, que se anuncia desde que criou tudo. Vamos orar um pouco? Pai, nós bendizemos o seu nome, Senhor. Nós adoramos o Senhor por esse mês, por essa aula aqui. Nós adoramos ao Senhor pela tua verdade, pela tua palavra. Nós adoramos ao Senhor pelo seu evangelho eterno. Nós adoramos ao Senhor porque o Senhor se anuncia através do firmamento. Porque os céus refletem a tua glória e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Porque o Senhor tem convidados para o casamento, o Senhor tem amigos do noivo, e o Senhor tem a noiva, o Senhor tem classes distintas, e modos diferentes de lidar com a intimidade entre o Senhor e o homem. Pai, nos leva à compreensão que esses irmãos possam sair daqui, olhando para o céu, olhando o sol nascendo, olhando o sol se pondo, e vendo que tudo isso anuncia o Senhor. Que esses irmãos possam olhar para um céu que reflete a glória de Deus. Possam olhar para o horizonte, para um firmamento que anuncia a obra das suas mãos. Pai, que isso nos estimule ainda mais, Senhor, a contar sobre esse Deus às nações, aos povos, às pessoas que precisam conhecer muito mais sobre esse Deus, a chegar a um nível muito mais profundo, onde eles não vão ter uma revelação de Deus por meio da criação, mas vão ter uma revelação de Deus por meio da habitação do Espírito de Deus dentro deles. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua falando conosco através de tudo que o Senhor criou. O Senhor continua falando conosco através da sua lei, dos seus preceitos. Mas o Senhor comunica a nós através do Espírito Santo em nós. Nós somos habitados pelo teu Espírito, pela tua natureza divina. Obrigado, Senhor, e que o Senhor nos ajude à compreensão dessa dispensação e desse entendimento profundo acerca do Evangelho eterno, do Evangelho do reino e do Evangelho da graça. Que essa informação, Deus, absorvida pelos meus irmãos, se transforme em revelação, e essa revelação possa alimentar muitas pessoas. Que essa alimentação, que essa refeição, que essa informação, sendo transformada pelo seu Espírito em revelação, possa alimentar os irmãos da Assembleia, os irmãos da Shalom, os irmãos da Bola de Neve. Possa alimentar, Senhor, os irmãos
da comunidade da graça, de todos os ministérios aqui representados. E eu profetizo, Senhor, que Paranaguá vai se apaixonar pela Tua palavra. Pai, que cada crente vai se apaixonar pela Tua palavra. Pai, nós não vamos fazer talvez muito barulho, mas nós vamos nos reabibliar, Senhor. Esse é o tempo do reabibliamento, Deus. Esse é o tempo de mostrar, de voltar o nosso coração para a Tua palavra. E que a maior adoração seja a paixão por conhecê-lo. Obrigado, Senhor, pelo Seu amor sem fim. Pelas diferentes formas de nos salvar, de ministrar a nós, de se anunciar a nós, de revelar a nós o Teu imenso amor, o Teu incondicional amor. Obrigado, Senhor, porque eu vou olhar para o céu e eu vou ver a Sua face. Porque eu vou olhar para as estrelas e eu vou ver a Tua criatividade. Porque eu vou olhar para o mar, Deus, e eu vou ver o Teu poder, a tua habilidade, Deus. Porque quando eu olhar para os céus, eu vou saber que as Suas mãos mediram eles. Quando eu olhar para os fundamentos, quando eu olhar para o mar, eu vou saber que, Senhor, o Senhor colocou a escuridão como uma fralda para o mar, Deus. Aleluia. O Senhor é grande e poderoso. Obrigado, Senhor, por se comunicar a nós, por criar uma terra com um propósito específico, de se revelar a nós através de tudo que o Senhor criou. Leva-nos, Senhor, com segurança nessa noite. Leva-nos motivados, apaixonados pela Tua palavra. Leva-nos, Senhor, entusiasmados a aprender e a crescer na Tua palavra. Nos dê condição, Senhor, de regermos essa iniciativa com sabedoria, de estudarmos a Bíblia aqui nessa cidade. E a partir daqui podemos ministrar a Bíblia para tantas outras cidades, Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Nós bendizemos ao Senhor. Nós bendizemos o Seu nome, Senhor. Nós bendizemos o Seu nome, Senhor. Nós nos alegramos em Ti. Nós adoramos o Seu nome. Nós adoramos o Deus que criou os céus e a terra. Nós adoramos o Deus que criou o mar. Nós adoramos ao Deus que criou as estrelas. Nós adoramos, Senhor, ao Deus que fundamentou o horizonte, que fez com que tudo se equilibrasse em leis perfeitas. O Deus do universo, o Deus criador. Nós adoramos o Deus criador, o Deus que tudo fez, o Deus que criou tudo com o poder da Sua palavra. Ah, Deus, o Senhor é adorado. Adorai aquele que criou os céus e a terra. Adorai aquele que criou o mar. Adorai aquele que criou os pássaros, que criou os animais silvestres. Adorai aquele que estabeleceu as estações do ano, que deixou um testemunho de si mesmo, nos abençoando com as chuvas, com as estações frutíferas. Adorai ao Criador do universo. Ao Criador do universo seja honra e glória. Nós acreditamos que o Senhor criou tudo isso, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Vá em paz em nome de Jesus, amém? Eu não sei se tem mais algum aviso aqui, mas eu estou feliz demais. Qual vídeo? Você quer que passe? Pessoal, deixa para a próxima. Amém? Irmãos, antes de vocês saírem, passem ali, tem a lista de presença, tá? Dá só um vistinho ali, a Fábio já anotou alguns irmãos que ela viu, mas dá uma passadinha ali. E aquele papel que você preencheu com a oferta, você pode entregar também ali para irmã Tânia, entrega para mim aqui, ou a Fábio está ali também, ou o pastor Marcelo está aqui. Tá bom, amados? Deus abençoe.